Olá pessoal, sejam bem-vindos. Este é o canal Quero Aprender Matemática e eu sou o professor Roberto. A aula de hoje vai ser sobre o Teorema de Pitágoras. Antes de iniciar a aula, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo depois, deixem um like, dá uma ajudada aí para o canal crescer. Vamos partir desses dois triângulos. Esses dois triângulos, cada um deles possui um ângulo de 90 graus, que é esse quadradinho com essa bolinha dentro aqui, ó. Um ângulo de 90 graus, também chamado de ângulo reto. Por chamar ângulo reto, o triângulo se chama triângulo retângulo. Então, o Teorema de Pitágoras só pode ser aplicado em um triângulo retângulo, que é esse que tem um ângulo de 90 graus. Os dois lados que formam o ângulo de 90 graus recebem o mesmo nome, cateto. Portanto, tanto esse lado quanto esse, ou seja, os dois que formaram entre si 90 graus, cada um recebe o nome de cateto. Esse lado que não encosta no 90 graus, o lado oposto ao 90 graus, recebe o nome de hipotenusa. Agora observe no outro triângulo. Essa hipotenusa pode ser representada pela letra a variável A. Um dos catetos pode ser representado por B, e o outro cateto por C. O Teorema de Pitágoras diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso daqui, ó. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Substituindo pelas letras do segundo triângulo, pelas variáveis, a ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado. Então esse é o Teorema de Pitágoras, é a fórmula do Teorema de Pitágoras. Esse A, você não pode esquecer, é a hipotenusa. Então a gente começa a resolver sempre da hipotenusa. Vamos resolver este exemplo aqui. Temos um triângulo retângulo, onde um cateto mede 3 metros e o outro cateto mede 4 metros. Então, a hipotenusa, podemos representá-la por x ou por a. Eu gosto mais de colocar o x. Vamos lembrar o teorema? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. O valor da hipotenusa nós não temos. Então vamos usar o x. Um dos catetos é 3, está aqui no lugar do B. E o outro cateto é 4, está aqui no lugar do C. Resolve cada uma das potências. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Somando 9 com 16 dá 25. Agora é só tirar a raiz quadrada de 25 e está pronto o exercício. Então, sempre que a gente chega numa situação dessa, uma variável ao quadrado igual a um número, é só tirar, extrair a raiz quadrada desse número. Portanto, x é raiz quadrada de 25. Portanto, x é 5 metros. É o valor da hipotenusa. Tá certo? Pessoal, veja bem, um cateto mede 3, o outro 4 e a hipotenusa 5. Sequência, 3, 4, 5. Nem todo triângulo retângulo vai ter essas medidas, claro. Mas sempre que você perceber que tem essas medidas, ó, 3, 4, você vai saber que aqui é 5. Aí não precisa nem de fazer as contas, tá certo? E vale para os múltiplos desses três números. Por exemplo, se aqui for 6 e aqui 8, aqui vai ser 10. Por quê? Porque é 3 vezes 2, que dá 6, 4 vezes 2, que dá 8,
5 vezes 2 que dá 10. E assim por diante. Os múltiplos vão seguindo essa ordem. Outro exemplo aqui. Nós temos a hipotenusa medindo 10, um cateto medindo 8, e o outro cateto nós vamos colocar um x. Então, como que é o teorema de Pitágoras? A ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado. Lembrando que o a é a hipotenusa, então é o 10, ó, tá certo? É o lado oposto ao 90 graus. Então você vai colocar 10 no lugar do a, tá aí, 10 ao quadrado. No lugar do b pode ser x, e no lugar do c pode ser 8. Veja bem, o b e o c, se você colocar aqui o b valendo 8 e o c sendo x, vai dar certo também, tá? Então o b e o c, qualquer um dos catetos pode ser o b e o outro pode ser o c. Resolvendo a potência, 10 ao quadrado é 100, 8 ao quadrado é 64. Passa esse x ao quadrado para antes da igualdade e muda o sinal, vai ficar menos x ao quadrado. Passa o 100 para depois da igualdade, muda o sinal, fica menos 100. Então vai ficar menos x ao quadrado, que é igual a 64, menos 100. 64 menos 100, você subtrai e dá o sinal do maior, vai dar menos 36. Aqui nós temos uma equação onde a variável que inicia a equação é negativa. Sempre que for assim, podemos multiplicar essa equação por menos 1 para poder mudar o sinal. E aí muda esse sinal e esse também, muda todos os sinais. Então, multiplicando por menos 1, fica tudo positivo. Como eu já havia mencionado, é só extrair a raiz quadrada de 36. Ou seja, x é igual a raiz quadrada de 36. Portanto, x é igual a 6 metros. Lembra que eu comentei no primeiro exemplo? Se aqui fosse 8 e aqui 6, aqui seria 10. Ó, porque são múltiplos de 4, 3 e 5. Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Ajude o canal a crescer. Tchau e até a próxima aula.